Olá, meus anjinhos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que o vídeo de hoje possa trazer uma mensagem muito abençoada para o seu coração. Amém? Não esquece de já curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou a respeito desse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais para abençoar mais pessoas. Não esquece também de me seguir nas redes sociais e se inscrever para receber notificações tanto aqui no YouTube quanto no Facebook. Amém? Eu falo com você hoje, mude a maneira de ver a vida. Mude a maneira de ver a vida. Quando eu olho para tudo que a gente passou nesse ano e aquilo que está para acontecer, Jesus ele deixa claro que se os nossos olhos forem maus, se a maneira que a gente contempla e olha realidades à nossa volta estiver errado, vai dar tudo errado. Está muito ligado à maneira que a gente enxerga, que a gente decifra, que a gente julga, que a gente vive e realiza. E eu creio hoje que Deus está dizendo para nós, eu quero ser muito simples e direto aqui nesse dia, final de ano, tanta coisa na nossa cabeça. Se a gente não mudar a maneira de enxergar a vida, a gente não vai viver tudo que Deus tem para nós. Se a gente não mudar, e uma coisa que Jesus fez foi exatamente trazer uma inversão, mesmo vindo como um judeu, vivendo uma vida religiosa, realizando tudo aquilo que era costume da sua época, como aos seus 12 anos ir para o templo, naquele lugar ele declarar a palavra para os sacerdotes, eles ficarem impressionados com aquilo, mesmo tudo aquilo que Jesus fez dentro de uma conduta que era uma conduta comum da sua época, ele fez questão de trazer perspectivas, maneiras de olhar para a vida, que eram quase que invertidas. Eu falo com você hoje sobre mudar a maneira de ver a vida. Deus tem muito para você. Deus tem tanto para você e para mim, que se nós cada vez mais não trabalharmos em mudar a maneira da gente enxergar a vida, a gente não vai conseguir viver tudo que Ele tem para nós. Eu quero tudo que Ele tem para a minha vida. Tem mais alguém aqui? Eu pergunto aqui hoje, alguma vez a gente já vestiu alguma roupa do lado do avesso? Já colocou uma roupa, quando você viu, a camisa estava do lado do avesso? O moletom estava do lado contrário? É incrível porque tem bolso, mas o bolso não está do lado certo. Ela cabe perfeitamente em você, a roupa que você está usando, mas ela não está no seu total potencial que ela tem para te oferecer. Ou seja, você coloca ela, você veste ela, você pode até viver daquela maneira, mas ela não está da maneira que deveria estar. Isso acontece com a gente nesse mundo. A gente aprende muita coisa na vida comum, como se ela tivesse certa, mas na prática ela não funciona. Esse mundo oferece para nós uma roupa ao avesso. O contexto real da vida pregada e ensinada de toda e qualquer forma ideológica, fora dos princípios daquele que criou todas as coisas. Eu falo com você daquele que criou todas as coisas. Eu falo com você daquele que é o começo e é o fim, é o alfa e o ômega. Eu falo com você daquele que sabe o que é o melhor para você. E esse mundo tenta pregar para você e para mim algo que a gente pode até se vestir daquilo, colocar aquilo e viver daquilo, mas o bolso não vai funcionar. Aquela vestimenta, ela adequa para você, mas não é a melhor para você. Só Jesus tem o melhor para você. É tão incrível isso porque a Bíblia, ela vai ser sempre o condutor que vai nos ajudar a nos vestir com os valores certos, da maneira certa. Eu falo mais uma vez, a Bíblia, ela é perfeita para os dias de hoje. Ela é para agora. Eu posso ouvir um amém aqui? E a primeira coisa que eu falo com você sobre isso é que a gente precisa, e a gente tem uma realidade, nós vemos as coisas ao contrário. Como eu consigo viver um final de ano abençoado? Como eu consigo viver um 2022 e uma vida completamente cheia da graça de Deus? Nós precisamos, vemos as coisas ao contrário. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, quem está comigo aqui, diga um amém aqui. Olha o que ele diz aqui, Paulo ele fala de uma maneira clara, vamos ler em voz alta, vamos lá?
Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Eu vou ler de novo, porque você não está muito animado. Eu vou ler de novo isso aqui. Vamos ler juntos? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Você pode dar um glória a Deus por isso? Imagina uma pessoa que sempre se vestiu com seu casaco do avesso e nunca viu um casaco vestido de maneira correta. Essa pessoa vai achar que a sua maneira de viver é a correta. Mesmo sem conseguir usar os bolsos, mesmo sem muita realidade, ela acha que aquilo ali é o certo. Paulo, quando ele doutrina a igreja, quando ele ensina princípios de Deus, ele está deixando claro: ei, deixa eu te falar, você precisa começar a ver as coisas ao contrário. Você e eu, para vivermos uma vida abençoada, uma vida espiritual, a vida que Deus tem para nós, eu quero te convidar a começar a enxergar as coisas ao contrário. Eu quero te convidar a enxergar uma realidade que nós nascemos debaixo de um princípio e de uma realidade humana onde nós somos vestidos de uma roupa virada ao avesso, e Deus está te levando e falando comigo: eu preciso que você naturalmente, propositalmente, intencionalmente, pela vida do Espírito, comece a enxergar a vida ao contrário. Nós precisamos olhar e entender quando Jesus ele fala: se alguém te deu um tapa no rosto, dê a outra face. Ninguém está falando amém nem aleluia. Mas essa mensagem é porque eu quero que você viva plenamente o que Deus tem para o seu coração. Eu quero que a gente mergulhe no ano de 2022 como o melhor ano da nossa história, e eu creio que vai ser o melhor ano da minha vida. Eu creio que Deus tem preparado realidades incríveis para o nosso coração, e esse primeiro degrau que eu quero que a gente pise nele, eu vou começar intencionalmente a enxergar as coisas meio que ao contrário. Então esse mundo está falando A, eu vou entender B. Eu vou mais profundo com você, em 1 Coríntios 1 ainda, no versículo 18, dentro desse contexto, olha o que Paulo fala. Vamos ler em voz alta, todo mundo junto. Quem crê comigo aqui nesse domingo? Vamos ler junto? Vamos lá? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, o que está dizendo? Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa terra, dessa era? Acaso, vamos lá? Não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Quem foi chamado, dá uma glória a Deus aqui. Tanto judeus como gregos, como brasileiros, como americanos, como todo mundo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Dá um glória a Deus se você crê nisso aqui nesse dia. Mude a maneira de ver a vida. Deus ele fala de uma maneira tão clara: eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Quem eu escuto para viver a vida que Deus tem para mim? Uma inteligência humana? Uma sabedoria carnal? Ele chega a dizer, Paulo, que aquilo que nós vivemos e cremos é escândalo para os judeus. É muito forte o que eu te falo. Muita gente ri da Bíblia, muita gente ri da vida de um crente, porque a palavra de Deus, para as pessoas que não vivem ou caminham com ela, eles consideram valores loucos, contrários.
A verdade é que no início pode parecer errado. No início, quando você dá o passo, você fala, não, eu vou dar mais um passo para servir a Deus. Eu vou dar mais um passo para caminhar no profético. Eu vou dar mais um passo para ser um evangelista, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu vou dar mais um passo abrindo a minha casa. Aquilo pode parecer difícil e complicado, mas à medida que você dá cada passo, você vai vendo o agir do Espírito Santo na sua vida e na sua história. Você vai vendo Deus fazendo coisas que você fica impressionado e você vê a graça de Deus. Porque Ele fala no começo, quando a gente pratica o que Deus diz, a gente começa a perceber que aquele bolso que antes não tinha nem como acessar, você começa a acessar. Aquilo que antes estava do avesso, Deus já colocou no lugar certo. Sua vida começa a tomar um rumo certo. Eu quero o rumo certo para a minha vida. Quem mais aqui? A gente descobre que a vida funciona melhor com Jesus. A gente descobre que a vida funciona melhor com Deus. A loucura de Deus é poderosa. É escândalo para judeus, é loucura para quem não é um judeu, um gentio, qualquer outro fora daquela realidade. Mas para nós que fomos chamados, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, é hora da gente mudar mais e mais e enxergar, vemos ao contrário. Aquilo que a gente acessa para 2022, aquilo que a gente vai gerar mais e mais no coração, mudando a maneira de ver a vida. Segundo a realidade que eu falo com você, ela contradiz um pouco, mas o Evangelho é contraditório para a nossa história, é contraditório para a nossa vida, porque a fraqueza pode ser boa. Você pode falar isso para quem está do teu lado? A fraqueza pode ser boa. O mundo ensina que tudo depende da nossa força. Você tem que ser forte. A palavra de Deus para Josué é: seja forte. E a gente toma o conceito de forte como se nós fôssemos colocar simplesmente um pensamento positivo. Nós somos da palavra da fé, carisma é palavra da fé, Lagoinha é palavra da fé. A gente aqui é muito palavra da fé. Eu posso ouvir um amém aqui? Por quê? Porque Jesus já pagou o preço sobre todas as coisas, já está selado, consumado. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos. E uma vez a pessoa falou comigo assim: mas você prega muito pensamento positivo, você é pregador de pensamento positivo. Eu falei: não, você quer que eu pregue o pensamento negativo? Se Deus pensa o melhor a meu respeito, como eu posso pensar o pior de mim? Se Deus tem palavras que me abrem caminhos, que são de restauração, o que eu vou fazer pensar o contrário? Não, então não é sobre ser positivo, não, é sobre viver pela fé. Mas é importante a gente vir direto de um ponto, porque como Deus fortalecia Josué, não era Josué dizendo que ele era fraco, mas era Josué reconhecendo que sem Deus ele não conseguiria fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então quando eu falo que a fraqueza pode ser boa, não é para a gente fortalecer e levantar a fraqueza, mas é a partir da nossa fraqueza vivemos a vida que Deus tem para nós. A palavra é clara: aquele que está de pé, tome cuidado para que você não caia. Eu preciso mudar a maneira de ver a vida. Eu não posso basear a minha vida e a minha fé naquilo que eu sou forte, naquilo que é o meu dom, naquilo que eu tenho facilidade. Porque Deus não me trata através do meu dom, Deus me trata através do meu caráter. Naquele dia, muitas pessoas vão falar: Senhor, eu curei no seu nome, eu operei milagres. Cada um de nós aqui nessa multidão, hoje de manhã, você tem dons, você tem talentos, você tem criatividades incríveis, você tem coisas que você flui e é maravilhoso. Mas deixa eu te falar, isso aí Deus já te deu. Mas o que você vai fazer com o que Deus te deu está completamente ligado a sua total dependência dele. Então a sua fraqueza, ela pode ser boa. A sua fraqueza vai te levar num lugar de jejum, de oração. É a partir da sua fraqueza. Eu li esses dias uma frase e me marcou muito, eu cheguei até a postar: se o pecador, o maior pecador que você conhece não é você, você ainda não está vivendo o que é a grandeza do Evangelho. Porque só você sabe aquilo que você é tratado em Deus todos os dias.
Por isso eu te digo, a sua fraqueza, a minha fraqueza, é algo bom. Fala para quem está do teu lado, porque quando eu estou fraco, no meu ponto de fraqueza, eu vou receber a minha maior força. Dá glória a Deus quem recebe isso aqui. 2 Coríntios 11:30, vamos ler em voz alta? Eu quero que a gente leia em voz alta, vamos lá? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O mundo nos ensina que tudo depende da nossa força, mas é na nossa fraqueza que nós descobrimos que cada sucesso que nós temos aconteceu por causa de um milagre de Deus. Você vai viver muito sucesso, você vai viver muita graça, você vai viver muita provisão, muita prosperidade, você vai viver em nome de Jesus, portas abertas, caminhos abertos, tanta graça do Senhor, favor diante de pessoas, favor diante da sociedade, mas só você sabe da sua fraqueza, daquilo que você tem em conflito no teu espírito, só você sabe aquilo que te atenta, aquilo que te prende, aquilo que te amarra, e você vai sempre lembrar: Senhor, muito obrigado, porque se não fosse a sua mão eu não teria conseguido, se não fosse o Senhor eu não teria conseguido, se não fosse só o Senhor e só você e Deus sabem daquilo. Nós servimos um Salvador que foi tentado todo o seu ministério. A palavra fala lá em Lucas que Satanás deixou Jesus depois do deserto em 40 dias de tentação, esperando mais momentos oportunos, mas a Bíblia não é sobre tentação, senão ia ter um livro inteiro só das tentações que Jesus passou. Convidaram Jesus para ir para a Grécia, vai para lá, os maiores pensadores da época, a palavra fala que Jesus fugiu. Imagine Jesus fugir. Pessoas dizendo: cara, você tem sucesso, você é novo, você vai viver tantas coisas, temos isso para você, você pode ser um dos maiores pensadores. A palavra fala que Jesus, ele fugiu. Por que será que Jesus fugiu? Por que eu digo isso? Parece tão contraditório, mas Jesus venceu tudo pela palavra. Eu e você vamos vencer pela palavra. Quero continuar com vocês. 2 Coríntios 12:9 diz assim: mas ele me disse, recebe essa palavra, recebe em nome de Jesus, para aquilo que nós vamos viver nos próximos dias. Ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Vamos falar em voz alta? Pois quando sou fraco, é que sou forte. Nós tomamos posse disso aqui hoje. Jesus todas as vezes dizia: eu não vim fazer o que eu quero, eu vim fazer o que o Pai me mandou fazer. Paulo, cumprindo a palavra, realizando sinais, prodígios, maravilhas, doutrinando a igreja, ele toma essa palavra e fala: Senhor, se possível, tira de mim esse espinho na minha carne. Mas se isso está aqui e não é possível ser tirado, não tem problema, eu vou glorificar o Senhor em meio a qualquer momento difícil que eu esteja vivendo, porque eu preciso mudar a maneira de enxergar a vida. Não é sobre o quão forte você é, mas é na sua fraqueza entender que Deus vai te dar toda a força que você precisa. Talvez é a depressão, talvez é a prostituição, talvez é um vício, talvez é a mentira. Cada um de nós, Deus está dizendo: onde você tem a sua fraqueza, eu estou lá te esperando para te dar força. Eu amo entender que o Evangelho não é estética. O Evangelho não é sobre quem é o mais bonito. A sociedade é estética. Não gostou do nariz? Troca. Comecei um ano com menos cabelo, estou com mais cabelo, aleluia. Está sem cabelo? Coloca. A orelha saiu demais, aperta ela que vai entrar para dentro. Vai fazendo. Mas com a vida espiritual não.
O próprio Filho de Deus carrega cicatrizes. Ele não tirou as cicatrizes, Ele fez questão de deixá-las, porque a nossa vida espiritual não é estética. O que Deus tem para você não é para ser escondido, é para ser mostrado. O que Deus tem para a sua vida é para dizer: eu passo essa batalha, eu tenho essas lutas, mas no meio da minha fraqueza, Deus me dá força para superar aquilo que tenta me matar. Tenta acabar comigo. Vamos dar um glória a Deus quem crê com o que eu estou falando aqui nesse dia. Mudar a maneira de olhar para a vida é literalmente ver as coisas que esse mundo prega ao contrário. Entender que a fraqueza pode ser boa. E essa última conselho, dica que eu te dou como amigo, pastor, irmão: não se vence fogo com fogo. Não é fogo com fogo. Romanos 12, versículo 21. Deus tem tanto para a nossa vida nesses próximos dias. E não será fogo com fogo. Vamos ler juntos? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando alguém machuca a gente, nos insulta, engana, o conselho do mundo é: paga com a mesma moeda. Hoje a gente está num tempo que todo mundo tem a sua opinião, todo mundo quer falar, todo mundo quer expor, todo mundo quer manifestar. Olhe para mim, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o mal. Vamos mudar a maneira de ver a vida. Vamos entrar e preparar essa última semana, que a gente está preparando, consagrando nosso jejum, desde setembro agora para o dia 31 de dezembro, a gente tem jejuado, consagrado a nossa vida. Entenda, a única coisa que pode vencer o mal é o bem. Não é sobre a mesma moeda, não é sobre pagar da mesma forma. Jesus, Ele mostrou isso: caminhe mais uma milha, faça além. Meu conselho para mim, para você, para nós: nossa luta não é contra pessoas. Seja quem for que vem à sua mente, a sua revolta, te traiu, te roubou, abusou de você, te enganou, não é sobre pessoas. A nossa luta é espiritual. 2 Coríntios 13, versículo 7, ele diz: agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Vamos ler esse final juntos? Embora pareça que tenhamos falhado. Essa doeu, fala para quem está do teu lado, essa dói. Você e eu, quando mudamos a maneira de ver a vida, nós vamos ter atitudes de fé que vai parecer que a gente está perdendo, que a gente está falhando, mas nós estamos ganhando, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Vou falar de novo: Deus não fica devendo nada a ninguém. Embora pareça que temos falhado, nós estamos aqui vivendo para morrer. Nós estamos aqui vivendo para dizer: Orlando, a cidade onde você mora e vive, eu estou aqui para servir a cidade, eu estou aqui para servir minha família. Eu oro para que você seja o maior apaziguador da sua família, que você seja conhecido na sua casa como uma pessoa que leva paz na família, que leva esperança na família. Que você não seja: o crente chegou, mas seja: que bom, fulano veio para o churrasco. Menos poucos améns aqui, hein? Mude a maneira de ver a vida. Jesus era celebrado nas rodas que ele chegava. Era o Deus, o próprio Filho do Deus vivo, ele encarnado, mas ele olhava e ele sabia levar, que aquele mundo estava vestido com uma roupa ao avesso. Tinha bolso, mas não tinha acesso a eles. Cabia na vida de todo mundo, mas no final o resultado não era o melhor. Jesus mostrava para as pessoas que ele precisava morrer,
que ele precisava ir para a cruz, que aquela característica de fraqueza, na verdade, estava repleta de muita força. A sua força, presta atenção, é igual um elo. Quem já viu o elo? Corrente. Qual é a maior força de um elo, de uma corrente? Qual é a maior força de uma corrente? O elo mais fraco. Você pode ter corrente ali, ó, os elos, pesando toneladas. Imagina um navio, né? Ali ancorado. Aí aqueles elos grossos, gigantes. Aí você tem um elo com barbante amarrado. O menininho foi lá e amarrou o barbante. Qual é o elo mais forte? O mais fraco. Qual que determina a força daquele elo? É o mais fraco. Então, não é sobre ser usado, é sobre ser aprovado. Usado, todos nós podemos ser. Abra a Bíblia, fala, ora, pega. Não, mas é como eu trato minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu sou, como eu trabalho. Vamos, fala um amém comigo aqui, que eu acho que eu estou pregando bem aqui hoje. Mudar a maneira de ver a vida. Mudar a maneira de ver a vida. Não, a minha fraqueza pode ser boa. É nela que eu preciso trabalhar. É disso que eu preciso cuidar. É disso que eu quero que Deus trate. Porque naquilo que eu sou bom, naquilo que eu já sei fazer, eu já sei fazer. Deus já deu graça, Deus já deu favor, Deus já deu sabedoria. Fala um amém comigo, quem recebe essa palavra aqui. E debaixo dessa realidade, eu não vou viver uma vida fogo com fogo. Eu não vou viver uma vida de guerra. Eu não vou viver uma vida de conflitos. Eu vou viver uma vida onde parece que eu estou até falhando, mas no meu espírito eu sei que eu estou cumprindo a palavra que Deus tem para a minha vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Esses últimos 2 anos na nossa vida têm sido anos completamente diferentes de toda a nossa história. Mas eu quero te encorajar e a gente vai ler junto em voz alta. 2 Coríntios 4, 16, o que ele diz? Vamos ler? Por isso não... Cadê? Não colocaram na tela. Vamos lá? Vamos ler em voz alta? Vamos ficar em pé, vamos ler em voz alta, em pé. Sacode quem está do teu lado e fala para ele: Natal já passou, Deus vai perdoar o tanto que você comeu, vai dar tudo certo. Vamos ler juntos? O que ele diz? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Glória eterna. Glória eterna. Mude a maneira de ver a vida. Você pode erguer suas mãos para os céus e começar a falar isso com Deus. Deus, eu quero enxergar o que o Senhor tem.